Olá, hoje estamos aqui com mais uma videoaula sobre Scratch e matemática. Estamos fazendo sempre as nossas videoaulas relacionando aqui com a matemática. Então hoje o nosso tema será o fatorial de um número, né? E esse número é um número natural. Então vamos logo aqui iniciando com o comando quando clicar na bandeirinha e vamos colocar o de praxe, o nosso sempre, certo? Então eu quero calcular um fatorial de um número qualquer, um fatorial de 0, de 1, de 2, de 3, etc. Lembrando que é o de um número natural, não temos números negativos, nem temos números fracionários, né, assim, decimais, etc. Então, inicialmente, eu vou fazer aqui uma pergunta ao usuário, né? Qual é a pergunta do usuário? Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em sensores, colocar o comando pergunte, e eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê? Você quer o fatorial de qual número? Tá? Tá aqui a nossa pergunta. E é claro, nós vamos habilitar aqui, ó, a resposta. Nós vamos ter aqui uma pergunta, o gatinho vai fazer uma pergunta e o usuário vai entrar com o número que ele está pedindo. É claro que no cálculo do fatorial, a gente tem que perceber o seguinte: se caso fatorial for o número 0, de um número 0 ou de um número 1, eu não preciso fazer tanto cálculo, que por definição, o fatorial de 0 e o fatorial de 1 é 1, né? É o número 1. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma condição dentro aqui, ó, do meu programa, que se caso for 0 e 1, ele se encaixa aqui, e se for maior que 1, ele se encaixa no senão. Então, vamos colocar aqui as condições. Eu vou pegar aqui os operadores, vou pegar um operador lógico, aliás, é um operador OU, e o operador de igualdade, porque ou é o 0 ou é o 1, né? Então, vamos pegar aqui esses três operadores, vamos colocar de um lado a nossa variável, que vai receber, né, a resposta, e aí do outro lado eu vou colocar um número que eu quero, né, como condição. Se for o 0, e coloco aqui dentro, ó, do operador OU. Essa é a minha condição, né? Se for 0 ou se for 1. Então, se for 0 ou for 1, ele não precisa fazer os cálculos, ele só precisa imprimir a resposta. Então, vou colocar aqui, ó, na aparência, eu vou pegar o comando diga e faço o seguinte: o gatinho vai responder o fatorial de... Aliás, o fatorial é 1. Fatorial de 0 ou de 1 é 1. Então, tá aqui. Se for 0 ou 1 digitado, então a resposta vai ser 1. Caso não seja, que seja um número maior que 1, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um cálculo à parte. Eu venho aqui em mais blocos e vou criar uma função. Vou chamar essa função de FAT, tá? E esse FAT, ele vai calcular, vai receber como parâmetro um número, né? Um número. Tá aqui a função. Para que serve essa função? Na verdade, eu estou executando aqui vários comandos e, de repente, eu quero que pare. Vou fazer uma chamada e ele faça um desvio e faça o cálculo à parte e depois volte para o programa, né? Então, vamos colocar aqui o que a gente chama de função, né? Um procedimento. Esse procedimento só vai servir para os números que eu quero que calcule um número maior que 1, 2, 3, 4, certo? Fatorial desses números. Então, eu vou precisar de duas variáveis. Vou criar aqui, ó, variável. Vou chamar uma variável de cont1 e vou chamar outra variável de cont2. Por quê? Porque uma variável vai ficar contando até chegar no número que eu quero, e a outra vai ficar multiplicando e armazenando como um acumulador, né? Como um acumulador. Então, o que eu vou fazer aqui
na minha função. Vou fazer o seguinte, ó. Dentro da minha função, primeiro, eu vou iniciar os valores das minhas variáveis, tá? Vou pegar o mood, vou iniciar a minha variável 1 com 0 e vou iniciar a minha variável 1, aliás, minha variável cont2 com o valor 1. Estou iniciando as minhas variáveis para que não haja problema na multiplicação, certo? Aí depois eu vou pegar aqui um controle, vou pegar aqui o repita, e esse repita vai fazer justamente a multiplicação interna, né? Ou seja, vai aumentando até chegar no número que eu quero. Por exemplo, se a minha variável eu quero calcular o fatorial de 5, então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer 5 vezes a multiplicação, até chegar a 5, né? 5 vezes. Que multiplicação é essa? Aquela multiplicação que eu vou ter dois fatores, um diminui, aliás, um aumenta e o outro vai acumular, que é justamente o conte. Então, aqui dentro, eu vou fazer aqui, ó, vou botar aqui fora, o acumulador, comando adicione, tá? No cont2, eu quero que faça a multiplicação. Então, eu venho aqui no operadores, vou pegar o operador de multiplicação e aqui dentro, eu quero que multiplique as duas variáveis. Eu quero que o cont2 multiplique com o cont1. Como eles são zero, então, inicialmente é zero. Claro, né? E depois, o seguinte, esse cont1, vou botar aqui, modificando, tá? Cont1 vai aumentando passo a passo. É a variável, um fator que vai aumentando até chegar ao 5. Então, tá aqui o meu cálculo do fatorial, né? Só tem um porém, eu tenho que mandar imprimir o resultado depois da multiplicação. Ele multiplica e armazena no cont2, multiplica e armazena no cont2. Então, eu vou mandar imprimir aqui, ó, depois do meu cálculo final, é justamente a minha variável cont2. Aqui, ó, certo? Tá aqui. Calculou e aqui tá minha variável. Eu vou brincar um pouquinho agora, tá? Eu vou fazer assim, para não ficar tão formal, eu vou colocar aqui um som. Eu quero que ele, na hora que ele, vou escolher aqui na biblioteca, na hora que ele for dar a resposta, eu quero que ele faça um som assim estranho na resposta. Então vamos lá. Vamos colocar o som, toque esse spice alguma coisa, tá? Ó, do jeito que tá aqui, eu só vou calcular o fatorial de 0 e 1, porque eu não estou chamando ainda a minha função dentro do programa, então eu preciso chamar a minha função. Então, eu venho aqui no blocos e jogo aqui a minha função. Lembrando, eu quero que toque um númerozinho na hora da resposta, né? Um sonzinho. Então, vou mudar aqui, ó. É esse som que eu quero que ele toque, tá? Toque só uma vez, é claro, né? Pronto, os dois lados. Então, eu já posso fazer aqui, tá aqui. Ah, vou fazer mais uma brincadeira. Vou mudar o tamanho do gato. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu venho aqui em... Vamos lá, mudar. Na aparência, eu quero mudar o tamanho do gato. Deixa eu ver. Eu quero que ele comece pequeno e vá mudando aos poucos. Então, vou pegar aqui 3 moods. Vou começar com 30%, depois 40%, depois 60% e por último eu quero que ele mantenha o tamanho normal. Claro que eu vou dar um tempinho, né, entre eles, eu não vou deixar assim. Eu quero modificar esse tamanho, então eu preciso de um tempinho. Vou colocar aqui um espere de um segundo, né? Um segundo que até ele ficar no tamanho normal na hora da resposta. Isso aqui é só uma brincadeira, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o cálculo do fatorial. É só pra gente brincar aqui com o tamanho do gato. Deixa eu vir aqui, vou salvar, chamar de fatorial, ele já tinha aqui, né? Aí eu vou substituir
o programa anterior. Tá aqui. Então vamos ver aqui. Eu posso até, olha, nessa função, peraí, nessa função eu quero, vou adicionar um comentário. Vou fazer o seguinte: o procedimento ou função, né? Função, nome da minha função FAT, que serve para calcular o fatorial de um número maior que 1. Pronto. Então aqui eu já estou dizendo, estou deixando aqui uma legenda, né? Aqui para dizer o que está fazendo aqui a parte, esse bloco à parte, que está sendo chamado aqui dentro, ó, da minha função. Então vamos lá, aumentei e vou executar. Você quer o fatorial de qual número? Vamos testar aqui, vamos testar o do 0. Bem, tem um probleminha aqui, né? Ele não parou, então o que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar um espere aqui, né? Deixa eu botar aqui um espere de entre aqui dentro do sempre, né? De 4 segundinhos, né? Para a gente poder verificar com um tempinho a mais, né? Porque ele fez tão rápido que a gente não viu a resposta. Então vamos lá, voltando, bandeirinha para executar. Vou botar aqui. Qual o fatorial de 0? Eita, esse sonzinho, né? Deixa eu ver. Qual o fatorial do número? Vou botar o número 1. Então, o fatorial de 0 e 1, a resposta é sempre a mesma. Vamos modificar. Eu quero agora o fatorial de número 3. Tá aí o fatorial de 6, né? No caso, o fatorial de 3 é 6. Vamos ver o fatorial de 5. Ó, o fatorial de 5 é 120. Então, tá funcionando. Vamos ver aqui o de 7, né? Fatorial de 7. 5.040. Então, o nosso cálculo deu certo, né? Então, se você gostou aí, compartilha, dá um like para ajudar a gente. E até a próxima aula com mais matemática e Scratch matemática. E assim vai. Até a próxima.